Informação chegando. Fala, Wellington Barros. Vitório, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu as quebras de sigilo bancário e fiscal de Fábio Luiz Lula da Silva e da empresária Roberta Luxinger, aprovadas pela CPMI do INSS. A decisão liminar, proferida após mandado de segurança protocolado pela defesa de Roberta, interrompe os efeitos da votação ocorrida no último dia 26 de fevereiro. O magistrado determinou que, caso informações já tenham sido enviadas, os dados devem ser preservados sob sigilo pela presidência do Senado, impedindo o acesso imediato pelos parlamentares da comissão. A fundamentação da decisão destaca que o poder de investigação do Congresso não permite a exposição arbitrária de cidadãos. A decisão diz o seguinte, abro aspas, ante o exposto, concedo empate à medida liminar para suspender os efeitos do ato impugnado e o cumprimento dos ofícios respectivos ou, subsidiariamente, caso tenham sido encaminhadas informações, determino o sobrestamento e a preservação do sigilo pela presidência do Senado Federal. Não há obstáculo a eventual novo procedimento no âmbito da CPMI, desta feita com análise, debate, motivação e deliberação de modo fundamentado e individualizado. Fecho aspas ao que escreveu o Flávio Dino. Ele ressaltou que a medida visa proteger o direito constitucional à intimidade, evitando danos irreparáveis aos investigados. Ele também reforçou no despacho que as CPIs e CPMIs devem seguir ritos rigorosos e fundamentados para petições desta natureza. Segundo a peça, 87 requerimentos foram votados em globo, o que impediu o debate específico sobre as necessidades de cada quebra de sigilo. Os advogados sustentam que a ausência de fundamentação clara na sessão de fevereiro invalida o ato, tese que foi parcialmente acolhida pelo Supremo ao exigir que eventuais novas tentativas de acesso aos dados sigilosos cumpram o dever de motivação técnica. Obrigado, Barros. Que merda, hein, Dino? Ter que defender o indefensável é uma merda, né? Hein? Fala a verdade, Dinão. Não é ruim. Você tem que defender o Lulinha. Puta que merda, bicho. Fica olhando pra isso, né? Imaginando assim. Bom, primeiro, voltamos ao dia de ontem, né? Dia de ontem teve a fala do Alcolumbre, que manteve a quebra do sigilo. E aí eu já ligo todos os meus radares aqui e posso pensar que jogo de cena do Alcolumbre ontem, ele estava com a respiração ofegante quando trouxe, né, a leitura ali do ponto, tal, que manteria, então, como manteve, pelo menos até agora, né, a quebra do sigilo, olhando para o Alcolumbre, sabendo quem é o Alcolumbre, sigilo das imagens do careca do INSS, o tesoureiro da Amprev, da Amapá Previdência, 400 milhões na conta do Vocaro. Olhando para o Alcolumbre, que a gente já sabe quem é. Ontem, será que foi jogo de cena? Eu começo a achar que sim, tá? Começo a achar que sim. Por quê? Porque não consigo acreditar no Alcolumbre. Quando eu vi a notícia, até a CNN se confundiu feio ontem. Cometeu uma gafe. Faz parte, ao vivo é ao vivo. Não estou aqui para condenar, né, mas foi ao vivo, achando que o Alcolumbre, não sei se estava contando com isso a CNN, que o Alcolumbre derrubaria a quebra do sigilo. Você viu isso aí ao vivo, Barros? Não vi. Eu assisti ao vivo. Vamos ao vivo agora, Brasília urgente. Alcolumbre derruba a quebra do sigilo de Lulinha. Vamos, tem áudio, tem áudio aí do Alcolumbre, então vamos lá, qual Alcolumbre? Ele falou o contrário. Ele falou que estava mantendo a quebra de sigilo. Aí acho que é Yupi, o nome do apresentador, voltou para ele perdido, porque ele falou assim, caramba, me passaram uma coisa do ponto, o Alcolumbre entra ao vivo e fala outra. Aí já tiraram o GC, né, que é essa tarja aqui já tiraram a tarja e tal, né, aqui, opa, cadê? Aqui. Já tiraram a tarja, fala, bom, tira tudo isso aqui, porque a notícia já não correspondia com o que estava ali escrito, aquela coisa toda, confusão na CNN. Beleza, faz parte, ao vivo, tá bom? A gente pode cometer a mesma gafe aqui, não estou tirando pedra em ninguém. Só estou contando porque foi ao vivo isso. Só que quando eu ouvi essa fala do Alcolumbre ao vivo, via CNN, ossos do ofício, falei assim, esse cara tá ofegante, hein?
Ele tá nervoso, o dançarino aí tá nervoso, né? Não sei se tinha dançado um pouquinho antes de entrar no palco, aquela coisa toda. Aliás, no Senado. Mas eu falei, tá estranho, ofegante. Agora chega a decisão do Dino, na manhã do dia seguinte, eu não consigo acreditar no Alcolumbre. Não consigo. Para mim, o que ele fala não tem verdade, não contém verdade. Então eu abro aqui uma dúvida sobre se era ou não o jogo de cena do Alcolumbre ontem. Esse é um ponto. Será que mandou um recado para o governo? Será que era assim, governo, eu faço a minha parte aqui, dou uma de durão, aí o Dino derruba lá? A gente está lidando com esse tipo de gente, né? E eu posso pensar isso. A gente não tem o bastidor aqui do Senado e eu também não desejo ter o bastidor de um Alcolumbre da vida. A gente vai deduzindo pelas decisões e pelos passos dados. É assim que a gente vai entendendo, né, quem é o Alcolumbre, né, quem é o presidente do Congresso hoje. Então, eu só estou fazendo esse ponto, tratando de Alcolumbre, porque me chamou muito a atenção. Ele ofegante demais, estranho. E aí hoje já vem o Dino com essa, dizendo que não pode abrir o sigilo do Lulinha. Deve ser muito difícil, pois não, Barros? Toli, toda a imprensa dá essa notícia nesse momento, com exceção do Estadão. O Estadão fez uma publicação agora, a matéria em atualização ainda, mas diz que o ministro suspendeu a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresária Roberta Luxinger, que é amiga do Lulinha e também é investigada pela CPMI do INSS. Segundo o Estadão, o Dino concordou com o argumento de defesa de Roberta e concluiu que houve violação do devido processo constitucional na votação da CPMI, entre eles aí a quebra de sigilo. E aí ele repete aqui aquilo que eu já tinha dito, que o ministro determinou que se já tiver algum dado que porventura já tenha sido disponibilizado, que ele seja mantido sob sigilo pela presidência do Senado. Mas o Estadão faz uma correção de agora a pouco, às 11h30 da manhã, dizendo que quem teve a quebra de sigilos suspensa foi a amiga do Lulinha. Não cita aqui o filho do presidente. Eu vou continuar acompanhando aqui e trago atualização também desse caso para a nossa audiência daqui a pouco. Perfeito. Será mais um tropeço da imprensa, né, Barros? Tá difícil, né? Bom, mas vamos lá. Independentemente aí, então... Pois não, Barros? Tá com cara, porque tá todo mundo batendo na mesma questão, que o sigilo dele teria sido suspenso, né? A quebra de sigilo do filho do presidente teria sido suspenso. Todos os veículos, os principais do Brasil, apenas o Estadão faz essa ressalva em relação a apenas a amiga do filho do presidente não atinge a ele. Tenta encontrar a decisão do É isso que eu estou fazendo aqui. Do Dino para a gente ver se consta o nome ali do filho do Lula, né? Agora, tem a quebra do sigilo autorizada pelo André Mendonça, hein? No caso do Lulinha, são duas quebras de sigilo. A quebra de sigilo da CPMI do INSS, do Carlos Viana e do Alfredo Gaspar, e a quebra de sigilo aliás, inclusive aconteceu antes, a ordem por parte do ministro André Mendonça. Ou seja, na quinta-feira da semana passada, dia 26, o que nós assistimos no final da manhã, ao vivo aqui pela Auriverde, aquela confusão, pancadaria, Luiz Lima tomou um soco na cara do Rogério Fake News Correia, aquela coisa toda. Naquele momento ali, André Mendonça já havia autorizado a quebra do sigilo do Lulinha. Então, por mais que venha a se confirmar a decisão de Dino com relação à suspensão da quebra da Roberta Luxinger, ou juntamente com a suspensão da quebra do sigilo do Lulinha, ainda tem a quebra do André Mendonça. É certo que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, porque André Mendonça, ele é o relator do caso do INSS no Supremo Tribunal Federal. A quebra do sigilo do Lulinha na CPMI do INSS, nós sabemos que quebra de sigilo, né? Tudo que envolve uma CPMI, né, são todas ferramentas políticas. Sim, investiga, a gente sabe de tudo, ok? Entretanto, é uma ferramenta política com uma comissão parlamentar mista de inquérito. Então vamos aguardar. Barros está tentando aqui buscar
a informação por quê? Porque o que nós temos agora é uma divergência diante do que foi anunciado pela maioria dos veículos de comunicação e o que foi anunciado pelo Estadão. Então a gente está tentando confirmar. Agora, independentemente do que que tenha decidido o Flávio Dino, está ficando muito ruim e difícil a vida destes quando eles precisam defender o indefensável. Por mais que a gente pare apenas da empresária, amiga de Lulinha, e o Barros continua tentando apurar a informação aqui para a gente trazer o melhor para você, é uma tentativa de blindagem. Aí você olha o Gilmar Mendes, proíbe a quebra de sigilo da Marídit, a Marília Dias Toffoli, do seu amigo, né? E provavelmente, supostamente, hipoteticamente, ex-sócio Dias Toffoli. Aí vem agora o Dino e fala assim, ó, não pode quebrar o sigilo da amiga do Lulinha. Estamos confirmando se ele também proibiu a quebra de sigilo do Lulinha. Está ficando muito ruim para estes ministros do Supremo, porque eles estão tendo que defender o indefensável. Delatado dias atrás, chegou a informação de que Lulinha tinha a tal da mesada dos 300 mil, que recebeu 25 milhões. Ele mesmo admite ter viajado à custa do careca do INSS. Ele mesmo admitiu. Olha, pagou viagem, foi para Lisboa na primeira classe, ao lado do careca. Então, amigo, está ficando cada vez mais difícil e vejo insustentável a situação destes que precisam defender o indefensável. O Brasil vai ter que se posicionar em determinado momento. E a gente está vendo o seguinte, lamentavelmente, o que a gente percebe é o seguinte, né? Infelizmente, o posicionamento não virá de dentro do Congresso. Por quê? Eu acabei de lhe dizer, como acreditar no Alcolumbre, que ontem manteve a quebra do sigilo, derrubada provavelmente agora pelo ministro Flávio Dino, como eu vou acreditar no Alcolumbre? Como? Aquele cara que não derruba o veto da dosimetria, aquele cara que não instala a CPMI do Banco Master, como acreditar no Alcolumbre? Me dá um caminho aí. Eu não sei, não consigo acreditar no Alcolumbre. Não sei se existe a possibilidade de acreditar no Alcolumbre, mas a gente vê que é todo mundo fazendo parte do mesmo jogo. E aí, quem poderia nos ajudar, que era o Senado da República, tem no comando o Alcolumbre. Pô, fica difícil, né? Achou alguma coisa aí, Barros? Bom, Tólio, o que a imprensa cita agora é que a decisão do Flávio Dino, ela foi tomada aí por conta de ter sido provocada pela amiga do Lulinha, a Roberta Luxinger, e atende apenas a ela, tá? A quebra dos sigilos da empresária, que é amiga do Lulinha, que é o filho do presidente Lula. Então vai esperar agora. Esse sigilo é apenas a amiga do Lulinha. Há uma correção nesse sentido, então, Barros? Há uma correção nesse sentido. O magistrado concordou em parte com o pedido da defesa da empresária. Para Dino, a CPI não poderia ter aprovado a quebra de sigilo em uma votação em bloco, como aconteceu, mas sim em análise individualizada do requerimento. A TV Globo diz, no portal G1, que essa decisão não compreende também o Lulinha, apenas a defesa da Roberta Luxinger, que fez esse pedido e foi acatado parcialmente por conta dessa decisão do Flávio Dino. Que coisa louca, hein? A imprensa... A gente está vivendo tempos difíceis, sombrios da imprensa também, né? O G1 diz o seguinte, a decisão atende parcialmente a um pedido de medida liminar da defesa que alegou constrangimento ilegal. Segundo o Supremo, a decisão não vale para outros pedidos de quebra de sigilo por parte da CPMI, como o de Lulinha, por exemplo. Então, o do filho do presidente continua válido na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Que loucura, hein?